E a gente tem ainda importâncias, né, extremamente importante em relação à estrutura ecológica e, é lógico, que é econômica, que é aquilo que a gente está falando, né, aquilo que a gente está fazendo, porque isso já é claro, né, mas a importância ecológica, assim como todos os outros organismos na Terra, tem a sua importância ecológica. E as leveduras, elas são reconhecidas, né, elas são faladas, elas são tratadas como uma forma de executar controle biológico e conservação dos alimentos. Isso é a importância delas para o meio ambiente, porque elas são um organismo que vive, são várias espécies que vivem livremente, assim como a gente, né, no ambiente. Então, a gente consegue isolar leveduras, a gente consegue isolar micro-organismos que têm capacidade de fermentação de várias frutas. Por quê? Porque elas realizam um encapsulamento, elas ficam em torno das frutas, de várias frutas, principalmente as que têm as camadas finas, que elas conseguem, insetos menores, moscas, não conseguem penetrar, né, não conseguem passar por aquela camada protetora da fruta, porque as leveduras estão ali realizando essa conservação dos alimentos com essa película. O que a levedura recebe em troca, né? Ela recebe aquele alimento, a frutose, diretamente daquela fruta. E a fruta, o fruto, né, que está dentro da carninha que a gente consome, recebe a proteção, né? Então é uma relação mutualística, uma relação direta, onde aqueles organismos vivem em comunhão, né? E a gente tem ainda algumas espécies que realizam controle biológico. Galera, controle biológico significa que um organismo inibe o outro, como se fosse um biocida, um pesticida, né? Muitas espécies de bactérias, principalmente, e fungos, né, no geral, fungos filamentosos, principalmente, têm essa capacidade que é um inibe o outro em relação ao seu crescimento, porque eles têm a liberação de tóxicos, liberação de toxinas, ou sejam elas voláteis, sejam elas por contato, sejam elas por excreção de algum composto físico mesmo, né, líquido, elas conseguem matar outros organismos. Então, as leveduras têm isso muito fortemente e elas podem ser usadas em lavouras de arroz, por exemplo, para inibir crescimento de um besouro, que seria uma praga para aquela lavoura. Então, a gente não precisa usar muitas vezes pesticidas, né? A gente pode utilizar organismos vivos, a gente pode utilizar o controle orgânico que existe na vida. Sem contar agora falar sobre a importância econômica deles, né? Sem as leveduras nós não teríamos queijos, vinhos, pães, vinagres, várias outros alimentos, né? Fermentados de repolho, fermentados de ameixa, kombuchas. A gente tem diversos alimentos fermentados que estão relacionados com a importância econômica, porque a gente manuseia eles e explora muito a capacidade deles, né?